Então é isso aí, um restaurante vende suco e refresco de uva, que são preparados misturando um concentrado com água, na razão de 1:2, no caso do suco, e de 1:5, no caso do refresco. Para preparar 6 litros de refresco, a que volume de suco devemos acrescentar água? Enquanto eu apago, você pode pensar um pouquinho. Então é claro que o primeiro desafio aqui é você entender o enunciado, né? Eu acho que eu vou perguntar. Alguém tem dúvida no enunciado? Eu tenho uma certa experiência com esse problema e eu tenho a sensação que não é tão simples entender o enunciado. Não sei se o pessoal vai muito rápido fazer conta e antes de refletir sobre o que está sendo perguntado. Tá, ninguém tem dúvida no enunciado, mas eu vou explicar o enunciado mesmo assim. O cara está falando de 3 líquidos, tem... Bom, 4, vai. Eu lembrei da água agora. Mas, além da água, tem 3 líquidos diferentes aí nesse enunciado. Tem um líquido chamado concentrado, tem um líquido chamado suco e tem um líquido chamado refresco. E tem o líquido chamado água. Sendo que, na verdade, tem... É claro que o líquido chamado concentrado também vai ter água, né? Mas, para simplificar, tem 2 líquidos, digamos, que são base dos outros. Que, para efeito de clareza, a gente pode chamar dos líquidos puros, que são o concentrado e a água. E aí tem o líquido chamado suco, que é uma mistura desses 2 puros. É um pouco de água e um pouco de suco, de concentrado. E tem o líquido chamado refresco, que também. Só que, claro, o refresco é mais diluído, você tem mais água do que o suco. Tá? Então, o que você tem que entender é que o que se chama suco é formado com uma parte de concentrado para 2 partes de água. E o que se chama refresco, 1:5, certo? E o que realmente ajuda a resolver esse problema? Né? O pessoal que elaborou essa questão deu uma boa ajuda para os candidatos, né? Ao pedir, na pergunta, ele está pedindo 6 litros de refresco. Né? Se você entender o que significa a palavra refresco, você vai entender imediatamente qual tem que ser a composição de 6 litros de refresco, né? Porque como é que se produz refresco? 1:5, certo? Então, 6 litros é a quantidade ideal para a gente dividir em partes proporcionais a 1 e 5, certo? É muito fácil dividir 6 em partes proporcionais a 1 e 5, certo? Como é que a gente faz? 1 e 5. Né? Repara,
Se você tem que dividir 23, você tem 23, você quer fazer 23 litros de refresco, né? Aí você vai usar o 6 como referência, concorda? Como é que você produz 23 litros de refresco? Você imaginar, se fossem 6, seria um de concentrado para 5 de água, certo? O melhor jeito de você dividir 23 em partes proporcionais a 1 e 5 é entender que 6 você divide uma parte com 5. Ou seja, o concentrado é 1/6 do total, né? E a água tem que ser 5/6 do total. Mas como esse em particular te pede 6, você já sabe que, então, 6 litros, esse é o número 3, 6 litros de refresco é algo assim, né? É concentrado de uva aqui e o resto é água. A água deixa assim mesmo, água. Tá. Concentrado, água, 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 água. Tá? Então, este é o resultado final que você quer obter. Tá claro? Você quer obter um resultado final, que é isso aqui. E cada pedacinho desse é 1 litro. Olha que fácil, certo? Você quer uma parte, ou 1 litro de concentrado, com 5 litros de água. Isso é o final que você quer obter. Só que como isso é obtido? Leu? Acrescentando água a uma certa quantidade de suco. Então, o que aconteceu nesse restaurante foi o seguinte. O pessoal, em vez de ficar fazendo toda hora refresco e suco, eles fizeram um pouco de refresco, fizeram um pouco de suco e foi saindo. Uma hora, acabou o refresco, né? Eles até tinham ainda concentrado, mas ainda tinha suco. Aí um funcionário já foi pegar suco para fazer mais refresco, o gerente falou, não, peraí. Já tem suco aqui feito, faz o refresco com suco. E aí o funcionário ficou meio confuso, mas vem cá, mas como é que eu faço isso? E aí você tem que dizer para ele. Você é um matemático aplicado, consultor daquele restaurante. Você tem que dizer para ele, né, como é que ele faz isso, certo? Então, como é que ele vai fazer 6 litros de refresco acrescentando água no suco? O que ele tem que fazer? Dê as instruções. Claro, porque isso é o importante. Porque o que não varia do suco para o refresco, quando você acrescenta água, é a parte de concentrado que está ali, certo? E essa conta, foi um desenho, não foi uma conta, né? Mas essa conta já te deu quanto de concentrado você precisa. Você precisa de 1 litro. Então a pergunta agora é, qual é a quantidade de suco que contém 1 litro de concentrado? Muito fácil, né? Muito fácil. Qual é? 3, certo? Porque o suco é 1/2. Então, se você quer 1 litro de concentrado, você tem 2 litros de água para fazer o suco. Então, olha como ficou fácil. Vai no desenho mesmo, né? Porque isso aqui, ó, isso aqui é suco, não é? Ok? Isso aqui é suco. Então vai, quais são as instruções? Isso, acrescente 3 litros de água a um volume de 3 litros de suco. Ok? Entendido? Tá bom, né? Mas assim ficou fácil.
Não, é verdade. Tem problemas de mistura que são mais complicados. Mas também. Né? Espera aí que você está sem microfone. Mostra aí, pô. Mostra aí. Você está perto do quadro, vai lá e mostra. Melhor do que eu ficar te... Não, quis dizer que nem sempre é tão fácil assim resolver os problemas de mistura. E eu, de início, não tinha percebido essa facilidade que os números do problema geram. Então, eu tentei equacionar o problema. Você teria uma quantidade X de suco, da qual 1/3 dessa quantidade de suco seria a quantidade de concentrado. Ótimo. E isso tem que corresponder a 1/6 da quantidade de refresco, que no caso 6 litros. E aí isso dá direto. Excelente solução do Heitor. Obrigado, Heitor. Pode levar aqui, eu não preciso. Hélio. Desculpa, Hélio. Me perdoa. Pior que eu perguntei o nome dele hoje de manhã. Pelo jeito eu só lembrei que é com H. Perdão. Então, a ótima solução do Hélio se baseia no mesmo princípio que a gente acabou de dizer, né? Que a quantidade de concentrado tem que ser a mesma, porque você só está acrescentando água, certo? Então ele simplesmente igualou a quantidade de concentrado nas duas situações.